Saúdo todos com a graça, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Yeshua, o Mashiach, o escolhido para reger as nações com vara de ferro, que está escrito em Apocalipse. É Ele que vai reger as nações. Depois que Ele colocar Satanás no seu devido lugar, instituir o reino ao Deus Todo-Poderoso, Ele entregará novamente o reino a Deus, o Eterno. Sentará no seu trono, na sua glória, à direita do Pai Todo-Poderoso. Quando Ele estabelecer toda a justiça de Deus aqui na terra. Porque quando Ele veio para unir o homem a Deus. Porque no momento o homem estava afastado do propósito do Criador. Porque o objetivo do diabo no jardim do Éden foi esse: separar o homem de Deus, separar o homem da presença do Criador. Foi só isso que ele fez. Ele afastou o homem da presença do Criador. É por isso que Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo, porque nascendo de novo você volta a estar novamente na presença do Criador. Por isso que é necessário nascer de novo. Se você não nascer da água, não nascer do Espírito, você não pode ser chamado filho de Deus. É por isso que para poder ser chamado filho de Deus, você tem que ser regenerado, nascer, morrer a velha criatura e nascer um novo homem, um ser espiritual. Por isso que essas pessoas, é por isso que muitas pessoas frequentam templos, vai 40, 50, 30 anos dentro de um templo, mas não se torna uma nova criatura. Entra um mentiroso, continua mentiroso. Entra um ladrão, continua um ladrão. Roubava com a arma, agora rouba com a Bíblia na mão. Continua a mesma pessoa, a velha pessoa. Só modificou os atos, só mudou a natureza dos atos, mas continua a mesma criatura. A mesma criatura. Não se converte, não se torna um novo homem, uma nova criatura, a semelhança do Pai. Você sabia que quando você nasce da água e do Espírito, você volta a ter a semelhança de Deus? É isso que é ser a semelhança de Deus. É nascer da água e do Espírito. Quando você se torna uma nova criatura, você se torna novamente a ser a imagem e a semelhança de Deus. Foi o que Satanás roubou no Éden. Ele tirou isso do homem. Ele afastou o homem de Deus. Ele colocou o homem, uma barreira sobre o homem, para que Deus não visse mais o homem por meio do pecado. Isaías 59, verso 2 é bem claro, diz: porque as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impedem para que Ele não vos ouça. Por isso, foi só isso que o diabo conseguiu: afastar o homem de Deus. Mas por intermédio de Jesus Cristo, o homem tem o livre acesso novamente a Deus. Mas para isso o homem tem que reconhecer Jesus Cristo como único, suficiente, Salvador, e se entregar a Ele de corpo e alma. Corpo e alma. Porque nós somos constituídos de alma, corpo e espírito. Por isso que devemos purificar a alma, o corpo e o espírito. Aí muitos dizem: mas irmão, Deus só quer o meu coração. Não, Deus não é açougueiro, meu amigo. Ele quer o teu corpo inteiro. Ele quer a tua alma inteira. Ele quer que você seja completamente dele. Porque no livro de Mateus capítulo 7, ele fala bem claro que não pode servir a dois deuses. Não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem como servir a dois. Não tem como você ir para o templo da glória a Deus e lá no teu trabalho, na rua, falar palavrão, xingar, mentir, prostituir. Não tem como, meu amigo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem outra escolha. Não tem como ficar em cima do muro. Não existe. Ou você serve a Ele, ou você serve ao diabo. Não adianta. Por isso que em Romanos capítulo 8 o apóstolo Paulo fala bem claro que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Você sabia disso? Aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Você sabe o que é andar na carne? Andar segundo
os desejos do seu coração. Você está andando na carne. Sabe o que é andar na carne? Andar de acordo com o que o homem prega, de acordo com o que o homem ensina, mas deixa de examinar as escrituras da forma que ela foi pregada. Isso é andar segundo a carne. É por isso que Jeremias fala, Jeremias capítulo 17, verso 5 em diante, fala: maldito o homem que confia em outro homem e faz dele o seu braço e a sua força. Por isso que você não pode confiar em homens, você só pode confiar em Cristo, Jesus Cristo, e na sua palavra, e nela você meditar de dia e de noite, porque a palavra é bem clara: bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor, que o seu caminho e o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é bem-aventurado, mais do que feliz. Aqui não está falando, o salmista Davi não fala: bem-aventurado o homem que anda de acordo com o que o pastor prega, bem-aventurado o homem que anda de acordo com o que o padre prega. Não, bem-aventurado o homem que anda de acordo com a palavra do Senhor, e nela medita dia e noite. Esse é bem-aventurado. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. O apóstolo Paulo aqui falando: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. O apóstolo Paulo aqui estava recomendando a igreja de Corinto. Ele estava falando para a igreja de Corinto: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos. Porque Paulo estava preparando uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja irrepreensível. Esta mesma igreja, ele fala no livro de Efésios, no capítulo 5, ele fala desta mesma igreja, fala sobre o casamento e a igreja, porque o casamento aqui na terra significa a mesma coisa da igreja com Cristo: fidelidade, compromisso. Porque assim como você tem que ser fiel à sua esposa, assim você também tem que ser fiel a Cristo. Ele fala: estou zeloso com o zelo de Deus. Você sabe que zelo Paulo tinha? Paulo não colocou fermento nenhum na igreja, assim como foi pregado antes aqui. Paulo não cobrou dízimo da igreja, Paulo não fez campanha na igreja, Paulo não entregou voto para a igreja. Esse fermento Paulo não entregou. Mas Paulo estava temeroso, com o coração temente. Assim, anteriormente, ele falou no livro de Atos, no capítulo 20, verso 28, ele dizia: eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós homens cruéis, que não pouparão o rebanho e atrairão discípulos após si. Paulo, ele temia que isso acontecesse com a igreja de Cristo. Ele temia que no meio da igreja ia entrar homens que iam fazer da palavra de Cristo comércio. Paulo temia que no meio da igreja ia entrar mercenários que iam cobrar para pregar o evangelho. Paulo temia que no meio da igreja de Cristo ia entrar cantores que se titulam levitas, que o sacerdócio levita acabou o seu sacerdócio em Jesus Cristo. Existe levita, existe, a tribo está lá, Israel, a tribo de Levi. Só que o sacerdócio vidente na lei é o sacerdócio de Judá. Levita cessou-se o sacrifício levita. Agora o sacrifício foi o de Judá. Estava escrito desde do livro de Gênesis, no capítulo 48, estava escrito sobre esta herança da tribo de Judá. Quando Jacó se despedia, quando ele sabia que ele ia morrer, que ele estava para partir, porque crente não morre, crente dorme. Ele sabia que ele ia dormir, assim como seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Ele começou a abençoar os seus filhos, e quando ele caiu em Judá, ele deu esta promessa: Judá,
tu serás um leão, e sobre o teu povo tu julgarás. Esta promessa estava escrita a respeito de Jesus Cristo. Quando Jacó, o patriarca, abençoou Judá, ele falou que Judá seria o leão. De Judá nasceria um que julgaria o seu povo. Ele estava falando a respeito de Jesus Cristo. Ele profetizou a vinda do Salvador. Por isso que Paulo, pregador dos gentios, luz para os gentios, foi isso que Jesus fez com Paulo. Constituiu Paulo como luz dos gentios. Quando ele escolheu Paulo, no livro de Atos, no capítulo 9, do verso 16 em diante, quando ele mandou Ananias ir de encontro com Paulo, para recobrar a vista de Paulo, que estava cego, porque estavam perseguindo a igreja do Criador. Então, Ananias, com medo, porque sabia da fama daquele homem, sabia que aquele homem pegava os homens, os apóstolos, os discípulos de Cristo, encerrava nas prisões, matava, assim como ele consentiu na morte do jovem Estevão, do primeiro mártir, que morreu por causa do Evangelho de Cristo, por causa do testemunho de Cristo. Paulo, luz dos gentios. Era por isso que Paulo tinha tanto medo. Ele temia que antes da partida dele, os homens, por intermédio de Satanás, entrassem no meio da igreja e corrompesse a igreja. Olha o que é que Paulo fala em Atos, capítulo 20, verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de amonestarmos com lágrimas a cada um de vós. No livro de Filipenses, Paulo diz que ele não cessava com lágrimas. Com lágrimas. Ele não cessava de admoestar a igreja. Porque muitos da igreja se tornaram inimigos de Deus, inimigos de Cristo, por causa da ganância. Por causa da ganância, do dinheiro. Era isso que Paulo estava temendo. Ele temia que depois da partida dele, entraria outros, se titulando pastores, bispos, sacerdotes, levitas, que entraria no meio da igreja e não perdoaria a igreja, não pouparia o rebanho. Você acha justo um pastor cobrar 10% de um aposentado que ganha um salário mínimo para ele andar de carrão? Você acha isso justo? Você acha justo um pastor ou um líder, se quer que seja, que cobre dinheiro de ovelhas para ouvir a palavra de Deus? Você acha isso justo? Você acha isso honesto? Agora ninguém mostra nas escrituras onde que Paulo pregou para cobrar, onde que Paulo cobrou para pregar a graça, aonde? Ninguém mostra nas escrituras onde que Jesus cobrou um centavo de alguém para anunciar as boas novas do reino. Aí você acha justo um homem que se titula um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, cobrar 10% para pregar o evangelho que custou preço de sangue? Você acha que isso é correto? Um cantor que diz que está cantando para Deus, cobrar 100 mil para fazer um show? Você acha que isso é correto? Você acha que isso é justo? Você acha que é justo? Enquanto os membros daquela congregação estão todo mundo passando fome, pagando aluguel, e o pastor está andando de carro de luxo, morando em condomínio fechado. É justo para você? É isso que está nas escrituras? É isso que Paulo pregou? Foi isso que Jesus ensinou? Eu pergunto para você, foi isso? Jesus veio aqui, deu a sua vida,
para que um pastor fique rico à custa da sua palavra? É isso? É isso que querem colocar na nossa cabeça? É isso que o diabo quer colocar no coração das pessoas. Que Deus morreu aqui para te dar uma vida rica, para você ser próspero, para você ser abençoado. Mas aonde que está esse evangelho? Aonde que está escrito? Me mostra essa Bíblia, me mostra esse capítulo. Aonde que está esse capítulo? Qual foi o momento que Jesus pregou este evangelho? Prosperidade, casa própria, carro próprio, venha, receba, campanha, voto, essas parafernálias que inventaram no meio da igreja. Aonde que está? Aonde que está na Bíblia? Aonde que está escrito que Paulo fez campanha? Me mostra. Cadê? Cadê o livro? Cadê o capítulo? Cadê o versículo que Paulo fez campanha na igreja? Na igreja de Corinto, na igreja de Sardes, na igreja de Filadélfia, na igreja de Laodiceia, aonde que Paulo fez campanha? Aonde que Paulo entregou voto para os irmãos? Aonde que Paulo pregou prosperidade? Aonde que Paulo disse que você tinha que sacrificar, colocar no altar para receber de volta? Aonde? Esse Deus não existe. Esse Deus é o Deus Baal. Esse Deus é o Deus diabo. Esse é o Deus que se apresentou a Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 4, e no livro de Lucas, capítulo 4. É o mesmo Deus que está oferecendo isso. Ele levou Jesus para o grande monte Israel e disse, mostrou todos os reinos da terra e disse, eu te dou, se prostrados me adorares, porque a mim me pertence. Satanás ele ofereceu Jesus toda a riqueza da terra, se ele se prostrasse e adorasse a ele. Só que Jesus, como ele era o único, o verdadeiro Filho de Deus, ele disse, para trás de mim, Satanás, está escrito, adorarás somente a um Deus, somente a ele servirá e prestará culto. Será que você não está adorando este Deus? O Deus que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 4, o Deus desse século, e cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a graça de Cristo. Será que não é esse Deus que você está seguindo? Porque se você vai em um lugar, atrás de prosperidade, atrás de ter uma vida transformada, de ter um carro de luxo, de ter uma mansão, esse Deus não é o das Escrituras, meu amigo. Esse Deus não é o das Escrituras. Esse Deus que está dando casa, esse Deus que está dando carro, esse Deus que enche a tua conta de dinheiro, nunca foi e nunca será o Deus da Escritura. Esse Deus é o Deus diabo, Mamon, Satanás, o príncipe dos demônios, o rei deste mundo, que foi constituído como príncipe das trevas. É esse Deus que está te dando isso. Porque o Deus das Escrituras e o seu Filho, o Salvador, ele te dá uma cruz para você carregar. Renúncia a tudo que você tem. Pegue a tua cruz e vem e me siga. Como que você vai seguir a Cristo? Como que você vai pegar a tua cruz e seguir a Ele, se você segue a idolatria? Se você segue a homem? Se você segue o teu coração, jamais você seguirá a Cristo. Para seguir Cristo, você tem que renunciar até a sua vida. Glórias. Nunca pregaram isso para você, não é? Verdade. Nunca pregaram para você que para servir a Cristo, você tem que renunciar a você mesmo. Será que você já ouviu isso dentro de um curral? Porque é isso que eu chamo essas igrejas, curral. Não ensina a verdade. Porque se ensinasse a verdade, as pessoas não voltariam para o mundo do pecado, para o mundo da lama. Que Deus você está seguindo? Que Deus você está seguindo? Que evangelho você está vivendo? O evangelho dos padres?
dos prebecos, o evangelho dos pastores mercenários. Que evangelho você está vivendo? Porque o evangelho de Paulo vai ao contrário desse evangelho que é pregado. Você que vai no templo e adora imagem de escultura, eu quero a passagem, o capítulo, o versículo, aonde que Paulo mandou se prestar um boneco de gesso. Cadê o capítulo? Traz a Bíblia e me mostra aqui, aonde que Paulo mandou carregar um texto no pescoço. Isso é secretismo religioso. A cruz que você carrega não é um pedaço de pau, é a renúncia da tua vida, é renunciar ao teu eu, é renunciar a você. Isso que é cruz. Jesus jamais mandou você carregar um pedaço de madeira no pescoço. Que ignorância! Por não conhecer as escrituras, o povo erra. Por não conhecer as escrituras, o povo blasfema da palavra santa do Criador. É por isso que há um juízo reservado para esta geração. Jesus disse que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Porque Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia. Sodoma e Gomorra não tinha ninguém para pregar. Agora essa geração, onde você vai tem um pregador, onde você anda tem alguém falando de